ideia de, cara, agora eu quero virar presidente do Avaí, não é do dia pra noite, né? Não, Mas, não é. como é que é isso? Não é do dia para noite, mas também não é super calculado, né? Assim, eu tenho uma história no Havaí já bastante antiga, minha família, né? Meu avô foi presidente nos anos 40, 50, e então a gente vive o Havaí naturalmente desde que nasceu, né? Saí da maternidade, saí da Carmela Dutra já pensando e vivendo o Havaí, como meu filho também nasceu e já saiu com a camisa do Havaí da maternidade. E então a gente vive o Havaí de forma natural. Quando a gente a gente vai ficando mais velho, a gente vai se profissionalizando, vai fazendo faculdade, especialização na vida profissional, a gente vai também avançando no clube que a gente vive, que a gente gosta, que a gente ama. E foi assim que eu entrei no Conselho Deliberativo em 2014. Então vai fazer 12 anos que eu entrei no Conselho. E aí é natural que dentro do Conselho a gente passe a lidar com o dia a dia do clube, que a gente passe a entender melhor o orçamento, as peças de prestação de contas, enfim, o dia a dia mais próximo do clube. Quando fica fazendo isso uma década, chega no final dessa década, tu conhece bastante do clube, conhece as pessoas, conhece o dia a dia do Havaí, né? E isso tudo eu consegui fazer aliando a minha vida na arquibancada, acompanhando o clube no Visitantes, pelo Brasil afora. E, e aí foi em 2021 eu tive presidindo uma comissão financeira bem importante, que foi quando desvendou aquele rombo da gestão Batistotti, no final da gestão, que depois acabou gerando 2 desaprovações de contas seguidas, né, daquela gestão, que é a gestão que quer voltar agora pela chapa 2 do Renan, que é o grupo do Batistotti, Luciano Correia, enfim, aquelas pessoas que sempre estiveram ali lá atrás e que querem voltar agora com outra roupagem. E ali a gente desvendou esse rombo e aí as pessoas começaram a me encarar como alguém que pudesse contribuir um pouco mais. Logo na sequência disso, veio a eleição 2021 para o início de 2022 e a gente montou, na época, uma oposição àquela gestão Batistotti, que tinha desgarrado da oposição Batistotti, da situação ali, o Júlio, que montou uma outra chapa, eles não se entenderam, e a gente montou uma terceira via, que foi a chapa 1, coincidentemente também, naquela ocasião, que era a verdadeira oposição, né? Então, nas últimas eleições, em 2021, eu passei a montar e integrar um grupo de oposição ao Batistotti, que estava naquela época era o presidente. De dentro desse grupo do Batistotti saiu o grupo do Júlio, que montou uma outra chapa, e nós montamos essa terceira chapa, que é uma chapa que ela de fato era uma oposição, né, ao Batistotti e ao Júlio, que um estava ligado no outro ali. E a gente conseguiu entrar no conselho assim, dessa forma. Eu virei vice-presidente do conselho, a votação foi unânime. Posteriormente, com a saída do vice-presidente, no meio da gestão, eu virei presidente do conselho. E aí a forma como as coisas foram sendo conduzidas, especialmente com as falhas abismais de comunicação por parte da gestão do Júlio, eu passei a ter a incumbência de conseguir lidar com aquelas 3 chapas dentro do conselho. E aquilo foi me dando o gabarito para conseguir circular e tentar achar as melhores soluções para o clube. Assim eu fui construindo naturalmente um presidente em torno de mim. Claro que depois, quando a gente começa a cogitar de forma mais séria, a gente começa a se preparar e observar algumas coisas mais específicas. Mas assim nasce essa ideia da presidência do Bernardo, assim o presidente Bernardo nasce. As pessoas perguntam para mim assim, tu quer ser presidente? Tu tens esse desejo? E essa pergunta é uma pergunta, assim, válida, mas ela não é precisa pro momento, pro caso, porque acho que ser presidente, ou ser técnico, ser jogador, todo mundo, torcedor havaiano, de alguma forma nutre a vontade de ser um diretor, alguém que possa contribuir, né? Mas a questão não é só querer, porque se fosse querer a fila ia estar grande, mas tem que conseguir fazer isso, tem que saber fazer isso. E essa minha construção, essa minha história veio me levando até conseguir agora me declarar como candidato com tranquilidade absoluta do que eu estou fazendo, conhecendo muito bem o clube, com experiência interna, para poder contribuir, que eu acho que é o que todo mundo quer. E pra ti, como é que foi? Bernardo te ligou, falou, como é que... Olha, primeiro, obrigado, né, de estar aqui, é um prazer, Jonathan, Bernardo também. A minha história com o Havaí é uma história muito interessante, ela
surge que eu lembro, 1970, né? Era uma criança, depois, em 74, eu passei a ser mascote do Avaí. Então, eu tenho uma recordação muito boa que eu ia para o estádio Orlando Scarpelli, o Avaí chegava de ônibus e eu pegava na mão do Zenon, do Ari Prudente, do Juscelino dos Santos. Então, eu acompanhava dentro do vestiário o aquecimento dessa equipe. E isso aqui vai dando uma sensação assim de poder, de amor pelo clube, e que eu nutro até hoje. O tempo passou, eu cresci e não conseguia mais ser mascote. Aí eu passei a ser gandula do Avaí. Então, sempre ligado no clube, torcendo, depois Adolfo Konder. E teve um período que joguei no Avaí. Era lateral esquerdo, era ambidestro, mas não tinha talento para o futebol. Era só esforço e velocidade. E parei por ali. Mas continuei sempre envolvido com o clube. Depois veio o meu lado profissional, dos concursos que eu fiz nos órgãos públicos, e até que fui parar na Celesc, em 1986, onde entrei na área de informática, depois fui para a financeira e depois fui para a auditoria interna da Celesc. Mas desde a área financeira e depois na auditoria até mais, eu sempre ajudei muito o clube. Com relação à parte de estrutura do centro de treinamento, a parte do fator de carga do estádio. Então, sempre na infraestrutura, eu era sempre consultado para tentar viabilizar isso junto aos engenheiros da Celesc. E até hoje. Hoje, atualmente, eu estou ajudando na parte lá da base, que está sendo feito o subterrâneo, e a parte do aterramento dos banheiros, as melhorias. O Avaí, para mim, é uma paixão, eu gosto muito, né? E dizer que o convite do Bernardo, para mim, foi uma honra. Eu estava viajando. Nós temos uma característica muito interessante entre nós, que a gente pede para falar um com o outro sozinho. E ele pediu para falar comigo sozinho. Eu estava numa viagem, atualmente eu sou diretor financeiro da Associação Náutica Brasileira, e eu viajo bastante para a Inglaterra, para a Itália principalmente. E eu estava na Itália, era um domingo, eu fiquei sozinho, conversando com ele, ficamos 1h35. Eu achei muito interessante, eu perguntei para o Bernardo o que ele esperava de mim, e eu disse para ele o que eu esperava dele. E eu acompanho a trajetória do Bernardo, e tudo isso que ele falou foi muito sincero, sabe? O Bernardo, ele entrou no conselho por características profissionais e habilidades técnicas que ele tem. Ele conseguiu conduzir administrar 3 grupos conflitantes dentro do conselho. E assim ele fez. E ele foi galgando cargos, ele foi vice-presidente, depois ele foi presidente naturalmente. A chegada dele no conselho foi até por oposição ao Júlio. Ele chegou numa terceira via, onde era da chapa do Bonatelli, e ele entrou. Bernardo chegou no conselho, como eu também cheguei, como um ilustre desconhecido, mas capaz. Ele é muito capaz. Então eu vejo isso assim como uma prerrogativa positiva para a chapa. Nessa conversa nossa, eu disse para ele, assim, eu também sou muito sincero, a gente joga muito aberto, eu disse para ele, eu entro com você e saio com você. A minha vontade no Avaí sempre foi trabalhar. Eu estudei bastante, eu tenho uma formação muito boa e uma educação muito boa familiar. E aí eu disse para ele assim, eu consigo ajudar na área de finanças, captação, ele pediu isso para mim, captar investidores, empresários, para investir no Avaí. A nossa situação não é boa, a gente sabe disso, nós temos assim, uma análise da parte econômica do Avaí, nós temos uma proposta muito boa para a base do Avaí. Eu já comentei com o Bernardo, ele me autorizou a falar. Eu sugeri para ele e ele aceitou. A parte da base do Avaí, a partir do momento que a gente ingressar, nós vamos, como eu sou professor de administração financeira familiar, nós vamos ministrar esse curso para a base do Avaí. Então, entre o turno que ele treina no clube e o turno que ele vai para a escola, ele vai ter uma aula de administração financeira. Para quê? Porque a gente não quer formar só o atleta na base. Nós queremos formar o homem atleta, para que ele possa ser um representante do Avaí. Então, isso depois nós vamos estender para os funcionários do clube, que é uma coisa muito legal, porque assim,
Se a gente consegue colocar na cabeça do indivíduo a forma de se administrar, a vida dele passa a ser outra. Existe um estudo, só para me alongar um pouquinho, que o MEC fez um trabalho onde a dificuldade financeira entra pela porta e a felicidade sai pela janela. E eu tenho exemplos vivos disso, que eu ministro essa disciplina, de pessoas que deram um up na vida por causa dessa organização. Foi uma ideia, eu já conversei com alguns pais de atletas, e isso assim, foi muito positivo. Então, a nossa chapa está numa crescente, nós estamos vendendo muito positivamente a nossa ideia, e eles percebem a nossa disposição para o trabalho. Então, é o que eu digo sempre, o Avaí hoje, a eleição é dia 9/11, dia 10/11, nós estaremos lá às 10 horas da manhã, já foi ajustado com o presidente Júlio, uma equipe de transição. Eu, na condição de auditor, vou liderar isso tudo, juntamente com o Bernardo, para a gente montar a nossa estrutura. Uma estrutura muito enxuta, de profissionais, mas com uma característica forte, Jonathan. Vai ser ouvir as pessoas. A gente sempre diz entre nós que nós vamos ficar rouco de tanto ouvir. Isso vai ser feito muito. Então as pessoas sentem essa confiança, essa forma que a gente conversa. Isso é um handicap muito positivo para a nossa eleição, se Deus quiser. Ô, Jonathan, tu percebesse que a formação dessa equipe aqui, dessa chapa, dessa dupla, ela leva em consideração valências diferentes e que se complementam, né? Eu venho com uma juventude, com força, com vitalidade, com disposição, com conhecimento do clube muito grande, com uma experiência imediata agora, muito recente na presidência do conselho, que me dá esse gabarito para poder entender o que está acontecendo agora. Então, eu não sou um rapaz que apareceu do nada numa reunião às vésperas de inscrição de chapa, sem saber o que está acontecendo, levantar a mão e sair saindo presidente, né? A gente tem um projeto, a gente tem uma ideia bastante completa. A gente tem o nosso site, leãocampeão.com.br, que lá tem todos os detalhes, é um documento com mais de 70 páginas, ele é bem completo. E a junção dessas características, especialmente as do Carlinho aqui, para esse conceito atual do Avaí, essa dificuldade financeira que nós vamos ter, com esse desastre todo que aconteceu aí, vai ser muito importante para o clube. E nesse caso específico, que a gente tem um vice-presidente remunerado, não é para bonito, não é para ficar passeando pela ressacada e viajando por Brasília, é para estar trabalhando para o clube, para estar captando, para estar trabalhando na área financeira. Isso vai ser muito importante. E com isso, a gente tem mais uma pessoa trabalhando no administrativo, é um cargo que a gente pode acabar cortando e economizando, porque a gente vai ter que cortar custos, a gente vai ter que diminuir a despesa do clube, aonde quer que a gente consiga. Claro que a gente não pode inviabilizar a atividade do clube, mas a gente vai precisar apertar o cinto necessariamente para conseguir render mais no futebol, né? E essas características todas do Carlinhos, elas são muito importantes. Essa responsabilidade financeira, capacidade de engenharia financeira, tem especialização nisso. Então, não vi nele só um rostinho bonito, né? Tem capacidade de poder ajudar a gente. Isso é importante. Até comentei contigo, né? Esse contraponto de habilidades que vocês têm ali forma uma chapa bem legal, assim, bem interessante, né? Um tem característica aqui e o outro característica ali. Eu acho que isso para uma dupla de dois ali, ela é super válida, né? Porque tem que presidente e vice andam junto, né? Tem que estar pensamento alinhado e os dois se valendo ali em cada ponto, né? E tu és conselheiro do clube e participas de forma ativa ali, especialmente do ponto de vista de planejamento administrativo, financeiro. Tu apresentaste propostas muito legais ali durante o final agora da gestão, e tu viste como isso é super importante no clube. Que tu tens que conhecer a dívida do clube, tu tens que conhecer a despesa financeira, o custo fixo, tu tens que entender como é que está o teu elenco, os teus contratos, tu tens que planejar o incremento de receita, e tudo isso tu precisa conhecer o clube, precisa saber o que tu está fazendo. Não pode só sair contando história para a torcida, fazendo demagogia e prometendo mundos e fundos, se a gente tem uma realidade muito difícil ali no Avaí. E a gente veio de uma gestão que deixou de ouvir o torcedor, que foi altamente irresponsável do ponto de vista financeiro e que principalmente não ganhou absolutamente nada, né? Ganhou um estadual, claro que é muito importante valorizar isso, né? Porque quem ganhou foi o clube, mas isso não é suficiente para o que a gente gastou e
a situação que a gente se encontra agora especificamente. A gente vai ter o primeiro semestre para o clube ali muito difícil e vai ser muito desafiador mesmo. Quer falar? Não, eu só queria até complementar a colocação do Bernardo, quando a gente fala em finanças, e você é um financista, né? Eu lhe admiro muito o trabalho que você apresenta no Conselho, até comentamos já numa reunião. Na verdade, hoje, o orçamento do Avaí, Jonathan, nós vamos construir como se fizéssemos uma construção de uma casa do telhado para o piso, para o baldrame. O que vai ser feito? Nós vamos passar o valor total do que é arrecadado e as áreas, principalmente futebol, ela vai se adequar dentro do orçamento. Nós não vamos ter um orçamento de 32 a 35 e uma projeção de orçamento total 60, 70, 80. Isso não fecha nunca. Vai ser dado o tamanho do cobertor e a estrutura do clube vai ter que se adequar. Então, orçamento é tudo, né? A outra coisa, com relação ao futebol, já tratando um pouquinho mais, a ideia é que nós temos, assim, o Avaí vai deixar de ser um reformatório para jogador de futebol, entendeu? O cara, para vir jogar aqui no Avaí, assim, ó, além da questão técnica, vai ser vista a questão pessoal dele. Eu sou um auditor, trabalho com serviço reservado, nós vamos ver com quem que a gente está lidando. Como a gente diz no mundo do crime, é puxar a capivara do atleta, entendeu? Para ver se ele não tem uma Maria da Penha, se ele não tem um problema passado, para trazer para o clube. E ele vai ter que estar afim de jogar no Avaí. Mais um detalhe, ele vai assinar o contrato, vai para a sala de imprensa, vai ser apresentado. Eu e o Bernardo vamos sair com ele, vamos na sala de troféus do Avaí. Ele vai conhecer a história do Avaí. Quem foi Zenon, quem foi Marquinho, Adilson Heleno, Jute. Depois disso, ele vai no refeitório do Avaí, vai conosco. Ele vai conhecer a nutricionista do clube, ele vai conhecer a cozinheira do clube. Depois disso, ele vai para a arquibancada conosco, vai sentar onde eu sento e onde o Bernardo senta no campo, para ver o que é o Avaí. Nós não queremos um jogador no Avaí que ele chegue pelo estacionamento dos atletas, com a sua viatura, o seu carrão, vá para o treinamento, vai dali, rescinde o contrato e vai embora. Isso não vai ter mais. Vai passar por um crivo, além de toda a equipe técnica do clube, a equipe pessoal, nossa, vai ser avaliado. Então é isso que o torcedor quer. Ele quer comprometimento. A ideia nossa é trabalhar em conjunto, quieto, sem promessas, mas com muita efetividade. A ideia é essa. Eu acho que vocês dois citaram pontos aqui, né? Então, até o pessoal que não me conhece muito aqui do Boteco, eu sou, né, um conselheiro ali que gosta de estar ativo ali do dia a dia do clube, né? Eu gosto de me importa muito, né? Me preocupou bastante nos últimos anos aqui a questão financeira, então foi um ponto que realmente eu trouxe ali, levantei bastante. E agora vocês me trazem um ponto aqui que eu fico feliz em saber que começar do teto da casa ali, cara, eu acho que isso aqui para um torcedor que ele tá consciente e espera do Avaí, eu acho que é uma coisa boa de escutar. Nem todo mundo consegue enxergar com esses olhos, né? Porque quando a gente limita no teto ali, tem a questão de elenco. Talvez o elenco não seja tão competitivo quanto o torcedor espera. Mas assim, eu fico feliz porque a gente sabe que financeiramente pior não tem como ficar, né? Se a gente começa de cima. Mas com base nisso, né? Começando de cima, como é que vocês esperam que dentro de campo, eu entendi que tem todo o reflexo ali que vai trazer o jogador, ele vai passar por um crivo, cara, tem que querer estar aqui, né? Tem que querer fazer parte do Avaí. Mas vocês também não vão prometer, que eu já ouvi falar, mas o que a gente pode esperar do Avaí dentro de campo e resultado, tendo o limitador financeiro, que vai ser bem crucial no que vem? Cara, Jonathan, isso é muito difícil e muito desafiador e o torcedor tem que saber disso. A gente não pode ficar inventando a história da carochinha pro torcedor. Vai ser muito difícil. O Avaí vai enfrentar anos muito difíceis. Não vai ser alguns meses, não. Vai ser bastante tempo. Só que alguém vai ter que fazer isso. Alguém vai ter que parar um pouquinho e falar, opa, pessoal, calma aí. A gente vai ter que botar o pé no chão, senão a gente vai inviabilizar o clube. A gente não pode continuar fazendo o que está acontecendo. A gente precisa parar e começar de novo. O Avaí é um time grande, tem história, tem estrela, tem uma raiz gigantesca na cidade, no estado, no Brasil. A gente nunca vai deixar de entrar em qualquer competição para ganhar, nem no Par ou Ímpar. Agora, a gente vai ter que entender que se a gente se propor
a arrumar a casa, vem com mais riscos, vem com mais dificuldade. Isso não significa perder competitividade. Pelo contrário, às vezes um time mais barato, enxuto, ele compete muito mais. Isso também conta a liderança, o tipo de administração de grupo, e nós, particularmente, podemos trazer isso, a forma de lidar com as pessoas, essa minha experiência com as pessoas, a gestão das pessoas, ela conta muito nesse momento para que a gente consiga gerar mais eficiência, né? Pessoas, jogadores, atletas que custam menos, rendendo mais. Esse que é o objetivo, e é uma das valências principais que o presidente tem que ter, o gestor, o vice, é a gestão de pessoas, é saber lidar com essas especialidades todas, né? Não é só saber de futebol, mas é de finanças, de contabilidade, de marketing, enfim. Mas eu acho que, do ponto de vista bem objetivo, a gente vai ter que, logo de cara, agora no início do primeiro semestre, formação para o elenco para o ano que vem, além de entender quem são os jogadores que têm contrato, a gente tem, se eu não me engano, são 11 jogadores com contrato, alguns até o estadual, outros até o fim do ano. Tem que entender a necessidade de continuidade deles. Eu imagino que, pelo que eu tenho na cabeça, é uma linha mestre já bem encaminhada, mas a gente precisa formar um elenco de pelo menos 30 atletas, que a gente tem agora com Copa do Brasil e Copa Sul-Sudeste, um potencial de quase 70 jogos no ano. Isso é 20 a mais do que esse ano. A gente fez mais ou menos 50, vai fazer, né? 51, 52, vai a 70, 72. A gente precisa ter um elenco completo. E é um desafio tremendo fazer isso. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que olhar mais para a nossa base. Não é botar os meninos no fogo, não é queimar eles, botar eles no final do jogo não adianta de nada. É triste ver o que estão fazendo com o Taylor no final do jogo, que ele não vai nunca conseguir demonstrar, e às vezes ele consegue, diga-se de passagem. A gente dando estrutura para esses meninos, fazendo essa formação completa do ser humano, de inteligência, a gente consegue usar muito mais a nossa base. E a gente vai precisar fazer isso aí, porque a gente reduz custo com contratação, a gente ganha no desportivo, fazendo esses meninos renderem no nosso elenco profissional, e no futuro, a médio e longo prazo, isso é muito importante, trazer negócios para o clube, a receita, né? A receita do Avaí, a base mestre, são as categorias de base. A gente precisa olhar para isso. E aliado a essa injeção de meninos da base, com inteligência, é claro, fazer esse corte de desperdício de dinheiro com ex-jogador. Né? Como o Carlinhos falou, o Avaí não pode mais ser reformatório de jogador. A gente precisa trazer pessoas, atletas, que entreguem o que o Avaí precisa. A gente tem um mercado interessante e pouco explorado. A gente precisa de um diretor de futebol que tenha essa visão, e eu tenho alguns nomes em mente, eu não vou ficar especulando aqui porque não é necessário, na verdade não é responsável fazer isso, mas é alguém que consiga olhar para um mercado muito interessante que tem no interior do Rio Grande do Sul, tem bons atletas ali por bons valores, interior do Paraná, e subindo um pouquinho para cima para São Paulo, apesar de que agora em São Paulo o mercado é muito disputado, né? Muito caro lá, já fica mais difícil. Mas com uma boa garimpagem, bons valores, a gente consegue encontrar sim, e é assim que a gente, reduzindo o orçamento de folha, a gente tem uma folha hoje de aproximadamente 2 milhões e 300, se a gente consegue reduzir ela, é possível reduzir ela mantendo o mesmo nível de rendimento, porque também não adianta fazer essa folha e não pagar, né? Porque daí a gente vai e faz como a gente está sem pagar desde a metade do ano, isso não adianta de nada. Talvez se estivesse pagando, a gente estivesse tendo um resultado melhor, mas não é o caso, e não adiantou, tudo isso vai ser jogado fora. Isso é tudo dinheiro indo pelo ralo. E esse tipo de preocupação a gente vai ter que ter, e é perfeitamente possível fazer isso. É perfeitamente possível. Eu também acho que pode, sim, sabe? Eu acho que a gente teve um esbanjamento, né? Não dá nem pra falar, esbanjamento, a palavra não existe, mas enfim, um esbanjamento de dinheiro que a gente teve ali no clube, né? Muito dinheiro entrando e muito dinheiro saindo, né? Até visando isso, pensando em estrutura, como é que vocês pensam assim, acho que a gente tá muito inchado aqui, tá muito inflamado, a gente vai estar com o presidente, o vice mais próximo do clube, então vocês pensam aqui eu não digo tirar, eliminar a estrutura que a gente tem hoje de uma diretoria, né, de uma empresa, digamos assim. Mas vocês pensam em mexer alguma coisa nessa estrutura para deixar o clube um pouco mais enxuto nessa questão de gestão? Eu vejo assim, ó. Primeiro a gente vê o ser humano. Depois tu vê o indivíduo. E depois tu vê a capacidade do indivíduo. Eu acho que o Avaí não vai sair, nós não vamos sair
demitindo o empregado, essas coisas, a máquina vai ser enxuta naturalmente. Mas tu não pode causar o pânico na equipe, entendeu? O crescimento, o gestor, ele tem que ser visto como um homem equilibrado. Então nós vamos ouvir as pessoas, o que ele faz, o que ele entrega e o que ele ganha. Vamos fazer uma tabela de quanto ele ganha e quanto ele entrega. A partir daí nós vamos nos reunir, podemos mudar. Temos outra pessoa mais interessante. Então isso tudo vai ser conversado. Eu quero dizer que todo mundo terá a sua oportunidade de mostrar o seu futebol a partir do momento que a gente assumir. Vão ser chamados, vão ser ouvidos, o que faz, o que tem para acrescentar, o que pode melhorar. Nós estamos assim com uma característica boa da campanha, ouvir sugestões. Então tem muitas pessoas que me procuram, executivos da área de finanças, que querem ajudar o Avaí. Tem empresários que querem ajudar o Avaí. Ele assim, Carlos, eu prefiro esperar quando vocês assumirem, porque eu conheço você e o Bernardo. E a gente vai para cima com vocês. E assim, eu sou sincero para você, Jonathan, eu não tenho vergonha de pedir ajuda para as pessoas. Eu digo sempre para o Bernardo, o que eu não sei, eu vou estudar. Entendeu? Vou aprender. Eu me preparei para estar no Avaí, eu já tive assim indicações para ser até vice-presidente e até diretor financeiro, mas eu não tive a oportunidade. Aí eu disse, não, Deus sabe, o tempo de Deus é diferente do nosso. Vai chegar o momento. E eis que surgiu o Bernardo. E o Bernardo, assim, dentro da capacidade de aglutinar, eu acho que foi a medida certa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, sou sincero com o Bernardo aqui. Eu não me entreguei para o Bernardo, eu fui estudar o Bernardo. Eu fui conhecer o Bernardo. Eu fui investigar o Bernardo. Eu investiguei a família do Bernardo. E eu só estou com ele porque tudo que eu vi bate com os princípios que eu tenho de criação e de seriedade. Então, por isso que eu estou com ele. Então, a minha ideia ali é ajudar. Eu sei o espírito que ele tem. Acho muito bonito. A gente ouve as pessoas. Nós vamos em diversos locais juntos e as pessoas querem nos conhecer, querem nos ouvir, querem nos tocar. Hoje, para você ter uma ideia, eu fui meio-dia para o Bazar do Avaí. E eu passei a fila do Bazar 3 vezes, pedindo voto. E dando panfleto, explicando quem eu era e quem eu estava representando. Disse que o Bernardo não estava aqui porque estava em outro evento. E que eu iria me encontrar com ele às 4h30 da tarde. Então, assim, hoje é um dia assim... Todo dia, para mim, é um dia muito feliz. Mas hoje é especial. Eu tive às 11h30 da manhã... o meu neto que nasceu, Luca Schmidt Guinle. Então, a partir daqui nós vamos visitar ele, o Bernardo vai comigo, nós vamos fardá-lo de Avaí e vai ser um marco, entendeu, cara? Hoje começou a campanha e começou o nascimento do Luca e nós vamos ganhar essa eleição. Eu peço muito para Deus, eu sou católico muito, e eu peço muito para Deus para nos ajudar. Eu não perco a eleição, tá? Eu nunca perdi. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai ganhar. E digo para ele, abraço ele e digo, você vai ganhar a eleição. Tá bom? Até desculpa. Coisa linda. Coisa massa, fiquei até arrepiado aqui, cara. É muito legal ver essa entrega, essa emoção que dá para ver que está investido, sabe o que está fazendo, sabe onde está colocando. Esse tipo de carisma, de desenvoltura é importante, inclusive, para o dia a dia da gestão. E, claro, a gente se motiva e faz campanha e faz tudo o que tem que fazer para atingir objetivos, mas a gente não menospreza ninguém, não menospreza adversário. Como o Carlinhos falou, a gente ouve as pessoas, a gente vai ouvir os funcionários, vai entender quem pode e quem não pode, e ninguém nunca dá nada como certo ou como ganho, porque é tudo trabalhado. É correr atrás, é suar, é ir para cima, e para quem trabalha, quem se entrega, o resultado vem. E quando a gente começa a trabalhar e entregar para o Avaí, o resultado para o Avaí vem também, né? É claro que, voltando no que tu falasse ali, a primeira chegada vai ter que passar por uma revisão de estrutura administrativa financeira, porque não é que o que está acontecendo seja absurdo, é que é absurdo porque a gente não consegue pagar. Então a gente vai precisar olhar para alguns salários. É o da tabela Depara que ele comentou. Entrega,
Vale isso que é pago? Não. Então, obrigado. Não serve para o clube, não serve para o Avaí. Ou talvez para o momento do Avaí. E isso a gente vai ter que fazer. Um monte de gente já me perguntou sobre diretor de futebol, técnico, lateral, CEO, diretor financeiro, e eu sempre respondo basicamente a mesma coisa. É irresponsável demitir a pessoa antes de saber quanto ela gasta, o que ela entrega, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. É claro que existem situações meio óbvias no Avaí, mas é irresponsável fazer isso só para conquistar o voto do torcedor que quer ouvir. Demite aquele, demite esse. Se eu fosse demitir e falar que todo mundo que já me pediu para demitir, eu ia chegar lá no dia 10 e não ia ter ninguém na ressacada, só ia ficar eu lá. Então, porque todo mundo quer demitir alguém. Sim. E a gente precisa ter responsabilidade para fazer isso, tanto para demitir como para contratar também. Não é só, porque contrata aquele lá, que aquele é bom lá, não. Mas calma, quem que é, para onde vai, o que faz, o que come. Isso tudo é importante. E o Carlinhos trouxe aqui uma mistura de calma, de equilíbrio, de responsabilidade, com um senso de urgência e emoção, né, e entrega importantíssimo. E é por isso que a gente acabou fechando essa dupla legal que a gente tem. É até super interessante sua fala, Carlos, porque assim, mostra o ponto, né, que não é irresponsável, porque a gente sabe, né, que assim, todo mundo tem um olhar que sabe assim, tal pessoa, acho que no cargo ali talvez não esteja rendendo, mas tratar a pessoa como um ser humano, profissional como um ser humano, cara, isso é essencial na gestão. Eu senti falta muito que essa gestão do Avaí não foi uma gestão, né? No meu ponto de vista não foi uma gestão, foram pessoas que estavam lá presidindo e tocando o clube, mas não de uma forma que eu entendo como uma gestão interessante, boa, tem que ser numa organização, né? Não vou falar empresa, uma organização. E quando traz o ponto ali que vai tratar a pessoa como o indivíduo como pessoa, o profissional como pessoa, cara, assim, honestamente coloca num patamar bem acima, né? Porque eu acho que tem que ter esse olhar pro indivíduo que tá ali, querendo ou não, uma pessoa que trabalha, que leva o seu pão para dentro de casa, né? Talvez precise analisar se ele não entregou por culpa de outro, né? Contexto, etc. Mas eu acho que sentar realmente e ver ali, cara, o que tu pode fazer, o que tu pode melhorar. A gente não tem condições, porque todo mundo sabe a condição que o Avaí tá hoje. O Avaí não tem dinheiro, né? O Avaí antecipou receita. Então o Avaí tem contas a pagar em 1º de janeiro e não tem receita que vai entrar ali porque não tem jogo, não tem nada para rolar, né? E as pessoas sabem tanto de dentro que não tem dinheiro e chegar e falar, cara, a situação que a gente tá hoje é essa, né? O que tu recebe é isso, a gente não tem como, o que a gente pode fazer, o que não dá pra fazer, e encaixar e dar oportunidade, né? Cara, e esse é o perfil de um clube de futebol. O clube de futebol, ele não é só um emprego. O cara não vai lá só para trabalhar como na fábrica de sabão, né? Envolve uma ligação emocional histórica. Muitas das pessoas que trabalham no Avaí, elas têm ligação com o clube, ligação com a cidade, tem uma história envolvida, né? Não dá só para chegar e sair riscando as pessoas como se fosse só número, né? O número é importante também. Talvez tenha faltado, inclusive, número para a gente nessa gestão, mas o componente humano, é por isso que eu digo, a preparação para a presidência do Avaí, ela não envolve um curso na CBF para tu virar presidente, né? Isso aí tem para outras funções, para técnico, para diretor, para CEO, sei lá mais o que, mas para presidente não tem. Para presidente precisa conhecer o teu clube, precisa saber o que o teu clube precisa. Então a maior característica que tu tens que ter é saber gerir essas pessoas. Fazer a gestão de pessoas mesmo, entender quem rende mais em qual posição. E talvez no Avaí a gente tenha muita gente fazendo pouco e a gente precisa de mais gente fazendo muito. Uhum. E não é simples entender isso. É difícil de fazer, mas é perfeitamente possível e alcançável a gente conseguir fazer isso. Hoje a ideia que a gente tem de estrutura de clube e meta, Jonathan, a gente tem 2 focos importantíssimos. O primeiro, futebol. Campo, futebol. O Avaí tem que voltar a ganhar. Não podemos mais tomar gol aos 50 minutos do segundo tempo de pênalti. Isso é inadmissível, tá? Outra coisa, salário. Salário é sagrado. Dia 5, dia 25, ele tem que estar na conta. Então eu digo uma coisa para o Bernardo assim, e até forte, né? Que Deus não nos permita dormir
se tiver um jogador ou um funcionário do Avaí com salário atrasado. Isso vai ser a nossa meta. Nós não vamos deixar por menos. Nós temos uma coisa muito importante, que é a nossa recuperação judicial. Ela é mensal na faixa de 450 mil. Nós vamos entrar em janeiro, dia 1º, teremos que pagar 1,5 milhão já. Não temos. Pensa a situação. Mas assim, ó, a recuperação judicial pode deixar de pagar outra coisa, mas a recuperação ela é sagrada, como também o salário. E motivar os jogadores para o futebol e para o campo. O Avaí precisa voltar a ser um time vencedor. A ressacada é o nosso castelo. Ele tem que chegar aqui e saber que vão perder, entendeu? Nós podemos até jogar mal, mas nós temos que voltar a ganhar. Então, quando a gente incute no jogador, nesse indivíduo que está prestando o serviço dele, que é jogar futebol, que é muito importante, ele tem que desempenhar e lutar até o último minuto. Quero dizer para vocês mais uma coisa, que o jogador do futebol do Avaí, quando ele fizer o gol, ele jamais vai tirar a camisa. Nós vamos colocar no contrato que se ele tirar a camisa, ele vai ser multado. Eu explico por quê. Nessa camisa tem o patrocinador que, confiando em nós, está apostando no clube. E na hora mais importante do jogo, o atleta vai lá e tira a camisa. É inadmissível. Outra coisa que vai voltar no clube, independente de onde nós jogarmos, ao final do jogo, os jogadores vão em direção à torcida e dar um tchau, agradecer, ganhando ou perdendo, porque a gente conheceu muito a história do Avaí, pessoas. Nós fomos em algumas reuniões com torcedores, a gente pensa assim, eu sou torcedor do Avaí, eu sou apaixonado pelo Avaí, mas eu vim a conhecer o Avaí nessa campanha. Eu fui numa casa de um grupo de torcedores assalariados e eles vivem o Avaí. Eles vão jogar em Criciúma com uma criança de colo, ainda da família, e sabem que vão para lá apanhar. Serem calados na arquibancada, sem poder gritar, sem poder estender a bandeira. Eles sabem que vão em outra cidade também, vão sofrer, mas eles vão. E aí eles nos levaram dentro de casa para mostrar o guarda-roupa. Ô Jonathan, vou ser sincero para você, só tinha roupa do Avaí. Não tinha mais lugar para nada. Cara, então quem ganha 1.518, tá o salário mínimo hoje, tá? E tem isso, cara, isso mexeu muito comigo. Cheguei em casa, comentei com a minha esposa e achei assim algo fantástico. Então ali está o torcedor do Avaí. E sabe o que eles querem, Jonathan e Bernardo? É ser ouvido. Eles querem ideias. Nós fomos lá e eles estavam meio que propensos a ir para outra chapa. E nós fomos lá e mudamos o polo da ação. E eles, inclusive, assinaram ficha de apoio à nossa chapa. Nós ganhamos o voto ali. Mas ganhamos o voto assim na sinceridade, jogo aberto, coração aberto, dizer o que a gente vai fazer. Então eu saí de lá muito satisfeito. Em cada encontro que eu vou, em cada podcast que eu participo, eu saio muito fortalecido. E ontem nós saímos de lá, do outro podcast, era mais de meia-noite, e eu disse, Bernardo, a gente se abraçou no estacionamento, esse cara nós vamos ganhar, entendeu? Então é muito legal. Até se emociona, né? O Avaí faz coisa, né, cara? Não tem como, né? Carlinhos não foi padre por pouco, né? Porque a pregação é boa, é forte, é emocionante. A minha mãe conta que eu montava um altar em casa e simulava uma missa, mas bem criancinha, né? E não sei, assim, talvez isso tenha mexido comigo. Isso é legal. Muito obrigado, cara. Até aqui eu estou muito feliz. Não, mas... Cara, me escapou agora o que eu ia falar. Putz... Até me emocionei, até me perdi. Isso aí que ele falou sobre viver, encontrar o torcedor de classes diferentes e eu aproveito para tocar na nominata que a gente inscreveu, né? A gente apresentou
nomes ali de uma qualidade difícil de achar, assim. Porque, e eu não estou falando só de gente rica e influente, que tem também, mas essas pessoas que vivem o Havaí, que representam esse sentimento, né, do que é ser havaiano mesmo. Então, a nossa nominata, ela tem uma qualidade gigantesca, apresentando pessoas de influência política e financeira e de gestão, enfim, que podem ajudar de tantas formas e que têm ajudado o Havaí há tantos anos, mas também pessoas que vão trazer um componente diferente para esse conselho deliberativo que vai ser formado, que vão dar um viés diferente, que vão olhar com um olhar diferente, que não é só aquela gestão elitizada. A gente conseguiu montar uma chapa, uma nominata muito importante. Importante porque ela representa setores diferentes, não é uma chapa elitizada de um grupo só. É uma chapa que consegue equilibrar tudo isso, pessoas de classes, de opiniões diferentes, porque é assim que a gente vai conseguir as melhores soluções, né? Ninguém é dono da verdade, né? Ninguém vai virar presidente, começar a acertar tudo e fazer mágica e vir com uma fórmula mirabolante. Não existe. Ouvir as pessoas. E se tu ouve só uma linha de pessoas, se tu monta um comitê escolhendo as pessoas que tu quer, não vai dar certo. Tu vais ouvir sempre as mesmas coisas e depois tu vai ficar repetindo isso. Então, o presidente tem que ter a capacidade de ouvir opiniões diferentes e aí, claro, assumir a responsabilidade e tomar a decisão dele, né? A gente viu uma quantidade enorme de boards aí no Havaí que ficam decidindo as coisas pelo presidente. Isso não serve, não funciona. O presidente precisa ouvir, mas precisa assumir essa responsabilidade. Criar comitê não vai resolver nada, né? E quando tu faz uma nominata dessa natureza, que tem pessoas pensando de forma diferente, todas com um sentimento havaiano gigantesco, um Havaí em primeiro lugar, que essa é uma das propostas que a gente traz, inclusive, no nosso plano, é trazer um sentimento de uma cultura em que as pessoas passam a priorizar a instituição como algo superior né, que a gente possa valorizar. Isso não serve só para o torcedor, que já faz isso naturalmente, mas engajar a comunidade, engajar os carianos, engajar a cidade, a imprensa, os empresários, de colocar o Havaí como algo que é importante e é relevante, e as pessoas têm que priorizar e têm que respeitar. Tudo isso faz parte dessa cultura toda que essa nominata traz pra gente. Uhum. Tu falou ali sobre erros, né? Na opinião de vocês, assim, né? Agora eu sei um pouco mais... Eu posso listar vários erros que a gestão teve ali, principalmente nesse final, né? A grande, né, saída de dinheiro, acho que não responsabilizar pessoas ali e ter pulso firme em algumas decisões. Mas, na opinião de vocês, agora eu quero saber aqui, o que vocês acham que teve de mais errado nessa última gestão e o que vocês vão fazer para trabalhar ao contrário esse que foi o grande erro? Ô, Jonathan, tu falasse bem, foram vários erros. Eu acho que o principal deles foi não entregar resultado em campo. É isso que o torcedor estava esperando. O torcedor estaria plenamente disposto a abrir mão de algumas, talvez, austeridade em algum momento, ou outras decisões de marketing, enfim, desde que o propósito final e máximo do Havaí, que é ganhar o jogo, estivesse acontecendo. E isso não aconteceu. Esse foi para mim o ponto mais relevante, eu acho que o torcedor concorda. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que injetar essa necessidade iminente e inafastável de ganhar, de voltar a ser campeão. O nome da chapa vem em cima disso, né? O que a gente quer com essa chapa? A gente quer ser campeão, a gente quer que o Havaí ganhe os jogos, ganhe os títulos, os campeonatos. E eu acho que esse foi o problema que a gente verificou ali. Tem vários outros que formam esse problema maior. Esse é o problema principal. É isso que a gente tem que fazer. Como que a gente vai fazer isso? Tudo isso que a gente veio falando até aqui, categoria de base, enxergar essa cultura de prioridade, estabelecer meta ali pro atleta, meta havaiana, não meta contratual. As metas contratuais existem, claro, a minutagem, os requisitos de rendimento, assistência, aquela coisa toda, mas a gente precisa incluir mais uma, que é comprar projeto do Havaí. Não vem para o Havaí passear. Não vem para passar e brincar, para passear na ponte, comer um camarão na lagoa.
vim pro Avaí para comprar o projeto do Avaí. Ó, o projeto do Avaí é esse daqui. Vai comprar? Vou comprar. Mata no peito, porque depois vai ser cobrado. Eu acho que esse aí é o principal análise aí em relação à gestão e o que a gente precisa mudar logo de cara, logo no início. Ô, Jonathan, eu tenho até a acrescentar nessa colocação importante do Bernardo e gostaria de dizer para você que o regime do Avaí é presidencialista. É o único clube do Brasil que elege o seu presidente e o seu vice-presidente de forma direta. São 15.105 sócios habilitados e que votam diretamente na chapa, escolhendo o presidente e o vice. 4.900 votos, são 15 hoje mil... 4.900 já habilitados. E olha só, o que vai acontecer no Avaí daqui para frente, o Bernardo vai saber de tudo que está acontecendo. Quando ele for dar uma entrevista, ele nunca vai dizer que esse assunto está sendo tratado com o Carlos Schmitt. Quem está tratando desse assunto é o presidente Bernardo Pesce. Eu tenho um pacto com ele que certamente eu vou levar muita notícia ruim para ele. Mas ele vai saber por mim, pelo vice-presidente, qualquer cargo que eu assumir no clube. Ele não vai saber nada do Avaí pela imprensa. Ele vai saber por mim. A partir daí ele vai se preparar para explicar à imprensa. Então, assim, é uma nova maneira de se administrar o clube. É um presidente e o vice-presidente presentes, ligados na situação do clube. O que está acontecendo? Quem responde por isso? Venha cá. Uhum. Então, isso vai ser passado tudo para o Bernardo. Então, o Bernardo hoje é o nosso carro-chefe, como a gente diz na náutica, é a estrela da companhia, e todo o clube tem que girar em torno da presidência. E o Bernardo vai falar pelo clube. E ele assumindo aquilo que foi passado para ele. O conhecimento da dificuldade ou da felicidade, quem vai dar é ele. Então é uma forma diferente de se administrar. Eu acho muito legal a conversa franca, leal. Então, assim, o jogo aberto. Porque quando a gente joga aberto no mundo dos negócios, ele flui. Com certeza. Quanto custa e quanto te devo pagar. Uhum. Então é isso que a gente vai levar para o clube. Eu acho interessante, estou com uma esperança muito boa da gente vender positivamente essa ideia. O torcedor gosta de franqueza, o torcedor gosta que o vice exista, que ele esteja presente do lado do presidente. E eu faço muita questão de participar com tudo com o Bernardo, porque a gente troca ideias, a gente se orienta e a gente se motiva. E isso é o Avaí. Uma vez, numa reunião do conselho, Jonathan, me perguntaram o que o Avaí vendia. E eu disse, o Avaí vende sonhos. Porque quando o time entra em campo, a gente se emociona, né? Quando o jogador chuta, a gente chuta na arquibancada junto, em casa. Então, isso é o sonho, querer o Avaí sempre vencedor. Eu digo sempre, a vitória muitas vezes não vão chegar. Mas a gente vai saber que o nosso atleta, o nosso representante de qualquer esporte, até dos esportes olímpicos do Avaí, que a gente está com muita ideia boa também sobre isso. E aí ele vai ser um lutador, ele vai ser um gladiador das nossas cores. O azul e branco para ele passa a ser, a partir do momento que a gente assumir, a segunda pele. Ele não vai ter simpatia por nenhum clube. A nossa simpatia é o Avaí. Então é isso, é uma história bacana, uma motivação que a gente tem. Eu acho que vai dar certo. Estou muito otimista e tenho certeza que a gente vai ganhar a eleição, se Deus quiser. Essa simpatia não é só do atleta, é todo mundo. Todo mundo. É funcionário, diretor, vice-presidente e presidente. Uhum. Quer ter simpatia para outro clube, vai para outro clube. Aqui é tudo Avaí. Tem que ser Isso aí. Uhum. É isso aí. Quando a gente fala de finanças, eu não vou fugir da finança, cara, que eu acho que pra mim, assim, é um ponto que me dói, machuca e vê que isso pode levar um clube à falência e, né, a gente vê aqui do outro lado da ponte, né, a gente sabe como é que é a situação ali e isso me preocupa bastante, né. Eu, daí, falando como conselheiro, né, eu quero e vou bater bastante num ponto que é fazer com que não exista mais esses furos financeiros,
né? Pega leve, pega Né? leve. Tem que ter um mecanismo de proteção interno ali para que não haja excessos, né? Passou um ano de gestão ali, o cara dever 100 milhões, não existe, né? Cara, vai ficar devendo ali um tempo ali, tem tanto tempo para poder botar na conta de novo, e se não colocar no eixo, é penalizado. Eu vou lutar por isso, eu sei que a CBF já tá fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu vou lutar bastante que internamente o Avaí tenha isso também, esse mecanismo de defesa para se proteger, né? Pensando em continuidade do clube, né? A gente quer que o clube tenha mais 100 anos, né? Chegamos no 100, a gente quer mais 100 para ser mais 100. Então acho que isso é um ponto importante. As nossas, desculpa te interromper, Uhum. o nosso estatuto, ele infelizmente ele não tem essas previsões. Exato. O nosso estatuto ele é vago nesse sentido. Uhum. E eu tenho sofrido alguns questionamentos sobre o Bernardo, por que tu não fizesse isso? Por que tu não fizesse aquilo? Que tu era presidente. E infelizmente eu não tinha previsão para fazer isso, né? E nem eu e nem o conselheiro. Então, especialmente eu, porque nem votar eu votava nas decisões, né? As contas, o orçamento, eu não aprovo, não desaprovo nada, nem voto. E o próprio conselheiro ficava também frustrado porque queria fazer alguma coisa, e nós fizemos muito, tá? Tu sabes disso, as reuniões que nós convocamos, dezenas delas, o Freeland que a gente levou lá, sabatinou, fez moção, o conselho, e nada disso está previsto no estatuto. Tudo isso é iniciativa do próprio Conselho Deliberativo. E então, o nosso estatuto, infelizmente, ele não é falta de vontade, não. Claro, eu poderia muito bem pegar o microfone e começar a chincalhar tudo que está acontecendo, que a gente não ia chegar a lugar nenhum, não ia dar certo, não ia ter resultado prático nenhum. Então, com responsabilidade, eu tentei permitir que todo mundo pudesse fazer tudo aquilo que desse. Uhum. Só que o nosso estatuto, infelizmente, eu acho até que é uma prática comum nos demais estatutos aí dos demais clubes, eu já olhei alguns deles. Uns têm mais, outros têm menos, a gente está bolando junto com o conselheiro professor Narbal um código de ética e conduta que pode trazer previsões nesse sentido. Eu agradeço ele, inclusive, o trabalho que ele fez, que a gente vai, não tenho dúvida nenhuma, aproveitar. Mas a realidade é que nós não temos esse mecanismo hoje. Para se abrir um processo de investigação administrativa, a gente precisa de 90 assinaturas, 30% do conselho, mas normalmente 90 assinaturas, porque a gente está sempre cheio. E isso cria algum tipo de dificuldade. Claro que tem que ter barreira, a coisa não pode ser de qualquer jeito, mas a gente precisava de entender melhor como botar algumas balizas ali, botar alguns cones para lidar em torno desse orçamento. Porque o conselheiro, na verdade, ele pega uma vez por ano, ele faz o orçamento no fim do ano para o ano que vem e depois a prestação de contas. Basicamente é isso os momentos principais do conselho. Claro que tem outras coisas, mas é pouco. Porque daí tu bota uma baliza de orçamento ali, e como é que tu vai fazendo o controle disso? Claro, a responsabilidade maior do Conselho Fiscal, que é quem está olhando o balancete, quem está olhando as contas do clube. O Conselho Fiscal traz boletins mensais para o Conselho, mas talvez a gente possa entender como fazer mais. Sem inviabilizar a realidade do clube, é óbvio, né? Porque senão a gente fica o dia inteiro discutindo parecer e não consegue avançar. Mas isso que tu falasse é bastante relevante. Eu sou cobrado por isso e às vezes é injusto, porque gostaria de fazer mais, mas eu tenho limites, como todos os conselheiros têm também. João, na verdade, a ideia é criar um controle interno dentro do clube. Um controle interno, um compliance de boas práticas administrativas. Aí o conselheiro, o conselho fiscal aponta, ele vai para essa área e aí tem que responder às não conformidades dentro de um período e justificar o que aconteceu. Então, a partir daí, é o freio que o Bernardo falou, entendeu? Tem o excesso, tem que ser justificado. Opa, erramos aqui, nos passamos aqui, esse contrato é irregular. Mas assim, tudo antes de acontecer. Não adianta a gente apagar incêndio, né? Tem que ser a prevenção. Então, quando a gente tem um controle interno dentro de uma instituição, eu sei porque eu fui controlador geral e auditor geral, a gente trabalha tranquilo, entendeu? Por isso, o que vai acontecer? Eu sabendo dessas coisas, é o que eu falei na resposta anterior. Eu vou sinalizar para o presidente. Presidente, nos passamos aqui. Precisamos corrigir a rota. Então, a gente vai trabalhar, como se fala em navegação, nós vamos trabalhar com instrumento, entendeu?
com instrumento de controle, de compliance e de auditoria interna. Uhum. Isso é muito legal. Aí comunga com a ideia com o Bernardo, não adianta eles apontarem e a coisa não é corrigida. Exato, é corrigir. Uhum. Então a gente, assim, eu quero até enaltecer aqui o trabalho do nosso Conselho Fiscal. É assim, um Conselho Fiscal atuante, pessoas gabaritadas e que fazem um trabalho muito bacana. Então a ideia de bons profissionais, eu fico assim muito enaltecido, como as pessoas sabem que eu sou do controle interno, da auditoria, eles me procuram. Carlos, eu quero ajudar, eu tenho uma ideia. Todo esse trabalho que o conselheiro está fazendo é muito importante para nós, entendeu? Uhum. Isso depois, quando a gente assumir, temos que sentar, conversar, ver as ideias, não um grupo muito extenso, porque senão se delega e a coisa não sai. Grupo pequeno e comprometido. Pessoas com o horário marcado de reunião para participar e trazer o apontamento. Isso é muito legal, sabe? Uhum. Já trabalhei assim, com metas. Funciona, Aí né? faz um compêndio do que foi visto, chama o presidente Bernardo, abre a tela e diz: presidente, a dificuldade está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Só para você saber, nós vamos corrigir assim, assim, assim. Qual é a ideia minha no Avaí com relação ao Bernardo? Eu vou trazer o problema, mas eu vou trazer já a solução. Entendeu? Uhum. E ele vai dizer para mim, quero ou não quero. Então a ideia é deixar tudo bem construído para que ele possa dizer: Carlos, legal, vamos nessa linha. Quase não vai achar problema nenhum ali no Avaí. Avaí tem pouco problema. Sim, Uma mas cacetada, aí não tem graça, né? Se não tiver problema, não tem graça. Não tem, né? Tem que ter o problema. Vou fazer mais umas aqui pra gente já acabando aqui, porque já tá quase na hora lá de ver o Luca, né? É verdade. Vocês trocariam? Essa aqui é uma pergunta que hoje estava vendo umas conversas ali no WhatsApp, eu achei legal fazer assim, veio de última hora. Sinceridade, vocês trocariam 4 anos de gestão que colocaria o Avaí no trilho, deixaria limpo financeiramente, em troca de sei lá, uma gestão que conseguisse o acesso, mas que financeiramente tivesse dificuldades? O Avaí, essa resposta, ela está mais no campo da imaginação do que na realidade. O Avaí, ele não tem mais a opção da aventura financeira. O Avaí já gastou a margem que tinha. Mais de uma vez, dicas de passagem. Eu estava conversando ontem sobre isso, olhando para os contratos que nós temos para o ano que vem, para a montagem de elenco, e percebendo que o Avaí não tem mais opção, né? Certamente, tivesse uma margem maior, eu buscaria a possibilidade de a gente subir para a Série A e tentar entender financeiramente um próximo passo, porque isso é incremento de receita. Nós temos um estudo, Giovanni Matos fez e entregou no Conselho já mais de uma vez, nos últimos 20 anos do clube, 15, em que os nossos picos de receita, que salvam o Avaí de tempos em tempos, estão todos na Série A. Só que a gente vai para a Série A, não aproveita e joga tudo fora, joga tudo no lixo. Então, bem aproveitado seria ótimo. Só que a gente está numa situação agora que o clube não se permite arriscar mais financeiramente, porque daí vai ser o último tiro. E aí a gente vai ter um problema grande. Então, eu preferia, se eu tiver que escolher agora, considerando a realidade do Avaí, 4 anos de cuidado com a organização interna, sem risco desportivo, né? O que é super difícil. Sim. Mas, claro, não vou fazer alguém me falou uma frase ontem que eu gostei. Austericídio. Não adianta tu segurar, fechar tudo e rebaixar o time, que isso aí a gente piora a situação. Isso não faz sentido. Mas a gente precisa botar um pouquinho o pé no chão, olhar para a realidade sem dar passo para trás, né? Continuar olhando para frente desportivamente, mas se a gente não tiver responsabilidade financeira, o Avaí não vai ter outra opção dessa. João, na verdade, com relação aos torneios, é muito claro, a gente tem muito isso assim conosco, né? A realidade. O torneio da Série B é um torneio de time. Tu monta um time e vai disputar um torneio. O campeonato da Série A é um torneio de clubes, de estrutura, de televisão, de imagem, de turistas na cidade, os hotéis, restaurantes. Todo mundo ganha. É muita visibilidade. Só que para a gente chegar lá, a gente tem que estar preparado.
Então nós temos que ter, primeiro passo, a estrutura. Tentar vencer o estadual, organizar o time. Jamais nós temos que deixar o time cair na insolvência financeira. A insolvência é a pior dos mundos. Fechar as portas e apagar a luz. Então isso é uma coisa muito vexatória, entendeu? Então quem é um financista, quem é um auditor, quem é um presidente do clube, nunca pode deixar acontecer isso. Isso é a vida da cidade. O Avaí hoje tem uma marca muito grande. Pessoas que me procuram saber assim, Carlos, eu sempre admirei o Avaí e não concordo com o que estão fazendo com o Avaí. Eu quero ajudar. E assim vai chegar o teu momento. Então a gente tem assim diversas reuniões agendadas, pessoas que nos procuram que querem ajudar. Então eles têm que esperar o momento certo. Então nós vamos captar, vamos chamar, nós vamos pegar o portfólio de negócios do Avaí, de publicidade do Avaí, de camarote do Avaí, de placa, de camisa. Então assim, eu quero dizer que não quero ser otimista, mas acho que vem muita coisa boa por aí. Graças à confiança que eles têm na chapa. Sim. Isso passa muito assim pelo empresário, tá? O empresário nos estuda. Eu sei que muita gente está procurando quem é Bernardo e quem é Carlos Schmidt. E isso é positivo. Eu não me importo de ser investigado, ter uma vida muito tranquila. Então, e o Bernardo da mesma forma. Mas é a confiança quem é que vai cuidar das finanças do Avaí. Sim. Eles estão muito ligados. E esse assunto de... Eu achei bem legal, tá, Bernardo? Essa ideia que a gente realmente tem que botar o pé no chão, né? Ver se a gente abre mão de lutar, fazer time maluco para tentar o acesso a todo custo, né? E saber que o nosso lugar é dar um pezinho para trás ali e calmar na cadeira. É um exemplo muito legal que eu vi ser feito no Bahia, né? Eu sou um cara que, em questão de SAF, eu sempre fui uma pessoa a favor de ter uma empresa fazendo gestão, tendo sócios e acionistas, etc. Mas do jeito que vem sendo no Brasil, daí eu já sou uma pessoa que daí eu já não concordo, né? E a situação do Avaí hoje, concordo muito menos ainda, né? Que é uma situação que, né, dívidas e etc. E tu vender a preço de banana ali, de jeito nenhum, nunca passou na minha cabeça isso acontecer com o Avaí. Mas o exemplo do Bahia é um exemplo, eu acho que legal a ser seguido, né? Um time que fechou a casinha, fechou a torneirinha, colocou finanças em dia, tava bem e de repente veio o Grupo City e colocou 1 bilhão, né? Então assim, cara, é um exemplo, talvez quando a gente falar de SAF, e SAF isso, né, vem sendo dito, não tem como deixar de falar de SAF, que o Brasil inteiro fala sobre SAF, o Avaí fala muito sobre SAF, então para não deixar de falar de SAF, que o pessoal fala, pô, não falou de SAF, não tocou em SAF, eu acho que, daí eu, né, torcedor, conselheiro, eu acho que um cenário ideal para SAF é isso, a gente fecha a casa, a gente se organiza financeiramente, a gente vê até onde que a gente consegue remar, né, onde a gente consegue ter dinheiro, falar, cara, eu acho que a gente está numa situação hoje favorável a receber aposta, receber grupos de pessoas querendo investir no Avaí para a gente colocar no outro patamar, que é o patamar que tá o Bahia hoje. Hoje o Bahia é um time que luta por Libertadores. Entendeu? Não é um Cuiabá, por exemplo. Cuiabá recebeu, um clube empresa. Mas o Cuiabá sobe, faz uma campanha ou outra, né? Estatisticamente, regressão à média. Ele volta à média, ele tem um pico alto, depois ele volta à média dele, cai, disputa a Série A de novo, mas fica nessa oscilação. Hoje o Bahia a gente consegue ver que é um grupo que, cara, 1 bilhão é muito dinheiro, né? O Vasco foi 400 milhões, se eu não me engano. Então, assim, o Cruzeiro 600 milhões. Então, cara, tu vê um grupo que bota 1 bi, né? No processo ali de 10 anos, se eu não me engano. Então, 15 anos, isso. Com investimento em infraestrutura, 100 milhões de infraestrutura, se eu não me engano. Cara, é um negócio legal. Pô, quem é que não queria isso pra Avaí? Né? Agora, eu vou só te fazer... custo, assim, eu acho... Tiro no pé. Sim, o teu racional ele tá correto aí, faz todo sentido isso que tu estás falando. Vamos fazer só 2 observações. Uma primeira correção é que o Bahia ele estava à beira da insolvência quando ele fez o negócio. E eu sei disso porque eu conversei com o presidente do Bahia na época, era o Emerson, foi até goleiro aqui no Avaí, e eu perguntei especificamente para ele, vocês acharam... O que vocês acharam da transição SAF aí? E ele falou... Bernardo, eu compro meu ingresso para entrar, eu não mando mais nada aqui. Eu falei, pô, que bom saber isso, então, pô, não manda mais no Avaí, no clube, né? Não manda mais no Bahia. Aí ele, não manda mais nada. Pô, então vocês se arrependeram?
Arrependeram? Não, a gente não se arrependeu. A gente não tinha dinheiro para pagar a luz. A gente estava com quase 400 milhões, quase meio bi em dívida. A gente ia fechar o Bahia quando veio o City com esse projeto aí. Então eles estão lá felizes da vida. Tanto é que o Vitória agora, o rival, está querendo fazer a mesma coisa. Então, essa concepção aí do momento de fazer isso, ela é bem delicada mesmo. E é super difícil de entender. O primeiro lote de SAFs no Brasil, ele foi de time quase fechando as portas. E que o Cruzeiro é um exemplo. E depois veio um outro lote de SAFs de clubes, depois os clubes que não existiam, né, as SAFs do zero aí, que um Cuiabá da vida, um Mirassol, que foi saindo do nada, e agora talvez seja o momento de outros clubes intermediários. Qual é a minha avaliação sobre esse processo de SAF? Eu não acho que existe momento certo ou errado. Existe negócio certo ou errado. Né? Pode ser, tu podes fazer um negócio certo no momento errado, ou tu podes fazer um negócio muito ruim, mas no momento certo. Tem que avaliar isso. E minha concepção como presidente, e eu já deixei claro isso outras vezes, é que essa é uma avaliação feita coletivamente. Não é o presidente, não é a diretoria ou o vice-presidente que vai decidir se o Avaí vira SAF ou não vira. Quem vai decidir isso é o sócio do clube, eu vou garantir que isso aconteça. É um valor meu, inclusive, como torcedor também, de deixar essa decisão para a torcida. Certamente, SAF não é solução para o problema. Mesmo depois de o clube saneado, também não vem como solução. Porque depois de o clube... Hoje o objetivo é sanear, depois de sanear o objetivo é outro. Uhum. Então a SAF vai entrar num processo em algum momento da linha histórica, mas ele não é solução de problema, ele é alternativa. E como alternativa, de fato, eu não sou contrário. Eu acho que é válido entender. Tem que fazer sentido para o Avaí, tem que estar de acordo com os objetivos do clube, com a história, a tradição, todos esses valores que o torcedor preza tanto. Mas a minha garantia é essa, de que a gente vai trazer isso para o torcedor. Não vai vir SAF aí de qualquer jeito, de porta fechada. E principalmente, eu acho que passando o processo eleitoral, talvez ainda esse ano, a gente tem que enfrentar esse assunto de uma vez. A gente já está 2, 3 anos aí no Avaí fazendo seminário, fazendo reunião, todo mundo já mastigou esse assunto de cima a baixo. A gente precisa avançar de uma vez, nem que seja para dizer não. Não vamos fazer SAF, mas a gente precisa tirar isso do nosso caminho, porque a gente já vai ter uma gestão super complicada, dificuldades tremendas de conseguir organizar a casa. Se a gente ainda tiver que estar olhando para o lado, eu acho que eu quero SAF, eu não quero SAF, eu quero, não quero, e ficar esse rolo todo para um lado para o outro, essa cabo de guerra, a gente vai atrapalhar o clube. Então a gente tem que enfrentar isso de cara, logo no início. Importante. Não sei se logo no começo seria uma coisa boa, porque vai estar organizando tudo ali, né? Vai ter um conselho, dependendo como for a votação, vai ser dividido, né? Mas não tem problema ser dividido. Se dividido é melhor ainda. A gente precisa enfrentar o assunto, porque a gente está fugindo, vai estar fugindo do assunto. A gente vai, volta, anda um pouquinho, para, depois puxa, alguém é contra, depois outro é a favor, depois quer, depois não quer. Isso está atrapalhando? Isso está atrapalhando, Avaí. Se for para falar não, vamos falar não de uma vez. E depois a gente volta no assunto no futuro. Uhum. Mas a gente tem que enfrentar esse assunto, Jonathan. A gente não pode... E o conselho dividido é melhor ainda, porque a gente vai garantir que opiniões contrárias foram levadas adiante. É isso, e que a gente entenda coletivamente qual que é a melhor saída. A maioria racional certamente vai prevalecer. Como foram as decisões aí no Avaí historicamente? O Avaí é um clube democrático. Uhum. A gente acabou de falar, a gente está aqui conversando, pedindo o voto do torcedor do clube. Não é o único clube que vota diretamente, mas é um dos poucos que o torcedor vota. E isso é super democrático, isso é relevantíssimo. Importante ir para o conselho, para a SAF, qualquer outro assunto, isso vai valer também. Então tá, pessoal, vou agradecer. Eu acho que consumi bastante tempo de vocês já aqui. Eu sei que vocês têm mais compromisso aí, né? Cara, Bernardo, Carlos, eu agradeço demais aqui terem vindo aqui no Boteco, né? Onde a gente faz um papo aqui bem solto mesmo, bem descontraído. E eu sempre falo, talvez o pessoal que tá vendo agora não conhece aqui, a gente não faz entrevista, né? Aqui a gente joga conversa, fala, traz temas, enfim. Avaí futebol não é o nosso foco, a gente fala sobre outros assuntos, mas eu acho que faz sentido a gente respirar um pouco também aqui a cidade, né? Eu, como havaiano,
né? Roxo aqui, preto, na verdade. Roxo é sacanagem, né? A eleição é da cidade, né? Então, Nós como a temos gente uma respira eleição. isso, tem que falar sobre isso, eu senti essa necessidade assim, então minha proximidade com o Bernardo fez que, cara, vamos falar um pouco sobre Avaí, vamos Legal. trazer também, né, um pouco disso, queria trazer isso pra cá. Mas assim, vou deixar as últimas palavras pra vocês, quiserem falar com o público ali, quiserem falar pra câmera, eu acho que essa aqui, né, essa que quiserem falar, fiquem à vontade, dê um recado aí pra galera. Obrigado, Jonathan. Obrigado por abrir as portas para a gente aí, bater o papo, que foi bem legal, foi descontraído, foi importante também. Subsidia o torcedor para tomar a decisão. Eu tenho certeza que o torcedor do Avaí é bastante inteligente. O meu convite aqui é para que o torcedor me conheça, conheça o Carlos, conheça as nossas propostas, as nossas ideias, a forma como a gente raciocina e a forma como a gente vê o Avaí. Não caia no discurso eleitoral, não caia no fake news na internet. A gente tem bastante material como canal aqui que é legítimo, que é confiável, para que a gente possa, para que o torcedor que está assistindo a gente possa tomar a melhor decisão. Eu não vou deixar de pedir o voto de confiança, que é importante para que a gente saia desse processo com sucesso e consiga encaminhar o Avaí para ele voltar a ser campeão novamente. Eu convido a acessar nossas redes sociais, @leão.campeão é o Instagram, e leãocampeão.com.br é o nosso site. A gente tem bastante material para divulgar, para o torcedor poder analisar com bastante calma. E eu agradeço mais uma vez a participação, eu estou sempre à disposição do torcedor aí para conversar. Eu também agradeço, Jonas, você, a equipe, uma estrutura muito bacana, parabéns. E dizer que a gente está à disposição, nós queremos vencer a eleição, por isso que a gente está pedindo voto para o nosso torcedor, que ele vá votar. Dia 9/11, das 9 às 18 horas, 16 anos a mais, no caso, maiores de 16 anos, adimplentes com o clube, que compareçam na ressacada para votar. Cada voto é importante para a gente, sabe? Todo torcedor, ele é importantíssimo para a nossa chapa e ele pode ter certeza. Todo voto que a gente pede, a gente sempre se coloca à disposição para ouvi-lo futuramente. Ele pode nos procurar. A partir do dia 10/11, a gente já vai estar na ressacada. Tá bom? Forte abraço, muito obrigado. Maravilha, valeu pessoal, obrigadão.